Olá, estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, um programa que tem o objetivo de levar a informação até você. E que bom começar o dia já informado sobre os seus direitos, não é verdade? Todas as terças e quintas estamos aqui na TV Cidade, canal 28, para informar você sobre as novas leis, sobre os seus direitos, como funciona o judiciário e hoje um tema especial sobre a melhoria, como poderemos melhorar o sistema judiciário no nosso estado. Para falar sobre esse assunto, nós temos a honra de trazer o nosso convidado especial, Dr. Breno Coutinho, ele que é juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Roraima. Nós queremos dizer que essa entrevista estará disponível também no YouTube, na página do Lani Patrícia RR. Você pode ainda nos acompanhar pelas redes sociais, através do Facebook, do Instagram e do Twitter. Pode participar também através do telefone de produção do programa 91 43 3602. No próximo bloco estaremos de volta com uma entrevista muito especial, onde você ficará conhecendo o que está sendo feito para melhorar a tramitação dos processos e, de um modo geral, a questão judiciária no estado de Roraima. Daqui a pouco estaremos de volta. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Você pode participar do nosso programa através do telefone 91 43 3602. Lembrando que essa entrevista também estará disponível no YouTube, na página do Lani Patrícia RR. Todas as terças e quintas estamos aqui com entrevistas especiais e hoje não é diferente. Nós iremos conversar com o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Roraima, Dr. Breno Coutinho. Bom dia, doutor Breno. Bom dia. O senhor tem uma trajetória profissional em Roraima bastante longa. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Roraima, para mim, é um estado-mãe, né? Embora eu seja maranhense, vim para cá em 2001, quando fiz o concurso público para juiz de direito, e já vamos completar 14 anos na atividade. Nossa. E vamos ficando por aqui. O estado nos abraçou, né? Eu e minha família, e a gente espera todo dia contribuir um pouco com a necessidade do cidadão no âmbito da justiça, né? Tentar entregar para cada um o que lhe é devido, o que ele merece. E é interessante que o senhor começou atuando como juiz e passou 2 anos, 2013 a 2015, como juiz auxiliar da presidência com a desembargadora Tânia Vasconcelos. Quais os principais desafios que o senhor enfrentou nessa época? O primeiro desafio foi de ordem pessoal, porque a gente passou ali um bom tempo dentro da atividade judiciária, julgando os processos, atendendo a comunidade, fazendo audiências. Esse é o dia a dia da magistratura. Receber o processo e fazer com que ele finalize num tempo razoável. Nós tivemos essa oportunidade, né, a desembargadora Tânia fez o convite, nos 2 anos que se passaram recentemente, para ajudar a administrar o Poder Judiciário. Então a visão já não foi mais de uma unidade, de um cartório, de uma vara, nem de uma comarca, que eu também passei um tempo no interior. A visão já passou para o tribunal como um todo. Então, a gestão administrativa, para mim, foi uma experiência importante, porque eu pude enxergar o tribunal não de cima, mas o tribunal na sua completude, né? Então, toda e qualquer medida, toda e qualquer tomada de decisão tirada no âmbito da administração, ela influencia na atividade judicante, nas varas, nas comarcas, enfim, né, como estávamos falando. Se você tem um posicionamento para diminuir a quantidade de servidor, para aumentar a quantidade de servidor, para implantar um determinado tipo de sistema eletrônico, isso tudo vai repercutir para os advogados, para o Ministério Público, para a Defensoria, para juízes, servidores e principalmente para o cidadão que procura. Então, o grande desafio que a desembargadora Tânia implementou, né, para toda a equipe que foi formada, eu era o juiz auxiliar e tinha uma equipe de secretários e toda a assessoria jurídica dessas secretarias. Era nós estudarmos o judiciário. Tivemos ali um período curto para fazer um estudo assim, razoável, como é que funciona essa máquina. E a orientação que nós tínhamos, eu gosto de usar um exemplo que é como a nossa casa. Para você ter a sua casa, uma casa simples ou uma casa de grandes posses, enfim, isso não é o que interessa, você tem que estar organizadinho para mantê-la, não é? Você tem que ter a água, você tem que ter a energia, você tem que ter a comida, e na proporção que você gere isso bem,
as coisas funcionam, você dorme com conforto, você tem um sono tranquilo, você consegue criar seus filhos. Então, partindo dessa comparação, foi que nós desenvolvemos um estudo no judiciário. O que o judiciário estava precisando? E o trabalho inicial foi resolver as pendências mais elementares, né? Sistema de informática, a gente tentou fazer um alinhamento do sistema de informática com juízes e servidores, que às vezes não há uma conversa entre o que o juiz e o servidor quer, entre o que o advogado e o promotor precisam e o que os técnicos da informática estão fazendo. Então a gente proporcionou isso, um diálogo entre o primeiro grau, um diálogo entre as necessidades da primeira instância com a administração. Esse foi o principal desafio, como facilitar esse entrosamento, essa conversa. E é interessante essa questão do planejamento, essa questão dos desafios na parte administrativa do judiciário, porque muitas pessoas acham que o judiciário é só ali o juiz e o processo, né? Então muitas pessoas costumam dizer, o processo demora muito. Como acontece? Existe um planejamento, existe toda uma estrutura para que os processos não demorem tanto e para que haja uma agilidade em termos gerais, para que tudo possa ocorrer de forma mais célere? Perfeito. Nós temos dentro do judiciário, né, várias unidades que tratam de situações distintas. Então, para cada situação dessa, a gente faz uma avaliação, nós temos um tempo do processo. Eu sou juiz de júri, então julgar um processo, pegar um processo de quando ocorre um fato, um exemplo, por exemplo, uma pessoa é assassinada no meio de uma pracinha, né? A polícia desenvolve o seu trabalho, encaminha essa documentação para o Ministério Público entra com a denúncia, esse processo chega no judiciário, chegou na nossa mão. O que nós vamos fazer, né? Então, o desafio administrativo foi esse, proporcionar para as unidades, pessoas, sistema, né? E a máquina funcionando para que eu julgue esse processo num prazo razoável. Aí nós vamos começando com os problemas, né? A quantidade de processos, as dificuldades de localização das testemunhas, porque a comunidade precisa compreender que o processo ele não depende só do advogado, ele não depende só do juiz, ele não depende só do servidor, ele é um todo. Para que eu possa seguir todos os procedimentos, eu tenho que promover as intimações das testemunhas, os endereços têm que estar todos regulares, né? Então, quando a polícia fez o seu trabalho, ela tem que fazer o registro o melhor possível, né? Colher os melhores dados possíveis, telefone, CPF, o local de residência, pontos de referência para que o oficial de justiça possa fazer a intimação. Então, se nós conseguíssemos, é um sonho de todo juiz, de todo advogado, de todo promotor, terminar o processo seguindo um procedimento padrão, que é o nosso Código de Processo Penal, ou Código de Processo Civil, enfim, os códigos de processo. Termos um início, um meio e um fim. Só que no meio dessa avalanche de procedimentos, existem as dificuldades. A testemunha muda de endereço, a testemunha falece, né? A testemunha não pode comparecer por um problema de saúde, então você acaba postergando a finalização desses atos processuais. Então, a norma, para mim, ela está assim meio que perfeita. Ela prevê uma audiência única, em que você vai ouvir as testemunhas todas, que você vai fazer o interrogatório do réu e, se possível, colher as alegações. Tudo no único dia. A lei projeta esse procedimento, mas na prática a gente vê que ele realmente é difícil, porque nós temos essas dificuldades. Então, o trabalho da justiça no aspecto administrativo, eu vejo como de vital importância saber encurtar esse tempo, né? Fazer com que o processo que iniciou no mês de janeiro, por exemplo, em 3, 4, 5 meses esteja julgado. E aí é a primeira parte, porque depois do julgamento nós ainda temos uma infinidade de recursos, né? Esse processo pode ir para o Tribunal de Justiça, depois ele pode ir para o STJ, que é em Brasília, e ao Supremo e voltar depois. Então são trabalhos distintos. A administração cuida de fazer com que esse procedimento seja o mais rápido possível, que tenha oficial de justiça, que tenha papel, que tenha computador, que tenha juiz em quantidade suficiente, né? E, por outro lado, né, a União, os deputados, enfim, o Poder Legislativo e Executivo tem que fazer a sua parte em melhorar o nosso sistema processual. Evitar que tenha essa quantidade, tamanho de recursos, fazer uma valorização das decisões de primeiro grau e das decisões dos tribunais de justiça, que elas não precisam ser reexaminadas, né? Então a Constituição exige, né, o princípio ao duplo grau de jurisdição, a possibilidade de recurso, do reexame da atividade judicial. Então, se esse reexame ele é feito uma vez,
na avaliação do juiz de primeiro grau, já é suficiente. Não precisa que isso vá sendo postergado, que tenha tantas mais. vezes, né? Que uma decisão judicial tenha que ser, no mínimo, revista 3 vezes, né? Então, eu acho que se a gente melhorar a engrenagem, a nossa engrenagem, como a gente funciona, e conseguirmos uma melhoria no sistema processual, não é? A diminuição de recursos é um caminho só, talvez a gente consiga julgar esse processo num tempo mais curto. Com o novo Código de Processo Civil, isso já vai trazer uma grande melhora, sim. né? Com Falta certeza. no processo penal agora. Não é verdade. E assim, eu queria perguntar, ainda a última pergunta desse primeiro bloco, uma coisa que todo mundo assim quer saber. O juiz, ele tem prazo? Tem. Para julgar, para despachar, para dar sentença? Tem prazo e tem responsabilidades, né? Agora, a demanda vai influenciar muito na tomada de decisão do magistrado. Eu vou citar um exemplo. A doutora Maria Aparecida, que desenvolve um trabalho junto com sua equipe, né, muito interessante no âmbito do juizado da violência doméstica, familiar contra a mulher, ela tem ido às escolas, ela tem explicado para a comunidade que a violência não se admite, né? Ela tem procurado conversar com as polícias, fazendo a capacitação dessas polícias de como é um trato específico que tem com relação à violência doméstica. E o que a gente percebe, né? É um trabalho que dá resultado. Nós temos umas comparações do juizado da violência doméstica com outra justiça, do Amapá, por exemplo. A doutora Maria Aparecida, no ano passado, teve 3.700 processos distribuídos. Nossa, muito então, coisa. O acervo dela hoje está girando entre 8.000 e 9.000 processos. Para uma única pessoa, não dar conta com 6, 7, 8 servidores, uma equipe multidisciplinar que faz o amparo, enfim, da mulher. E é difícil você coordenar uma unidade judiciária com a questão dos processos crescendo sempre, né? A procura sendo constante. Óbvio que é um reflexo da violência, não é? A mulher se sente mais à vontade e amparada pela justiça e procura o judiciário, né? Vai até a polícia, vai até o próprio juizado para denunciar aquilo que está sendo cometido. Então, a dificuldade que a juíza deve ter para solucionar esse processo num período curto é significativa, porque ela tem 3.700 processos todo ano batendo a sua porta. Oi, tem um probleminha aqui, eu quero que seja resolvido. Então, essa relação de prazos, ela depende muito disso e daquilo que nós conversamos, do processo andar certinho. Se a gente tiver todos os endereços, se as pessoas, quando forem chamadas para ir à justiça, se elas comparecerem, não é? Se todos estiverem pontualmente, a gente consegue fazer um trabalho num tempo mais curto. Mas o juiz, ele tem prazo, ele é obrigado a acompanhar todo esse andamento processual, a fiscalizar os servidores, exigir dos servidores que o trabalho seja feito no tempo razoável, mas a quantidade, o volume de serviço não é fácil. Verdade. As pessoas precisam compreender, né? Um outro exemplo que eu cito são juizados especiais. Às vezes a gente não tem noção, e a administração me proporcionou isso. Nós temos 3 juizados especiais cíveis. Cada juizado recebeu, no ano de 2014, em média, 6.000 processos. Nossa, é muito. Então, 6.000 processos para cada juiz e para um corpo de servidor não é uma quantidade pequena. Você tem que estar ali todo dia fazendo o mínimo de trabalho para que possa chegar no final do ano com um resultado razoável, né? De julgar pelo menos ou o que você recebeu distribuído ou um pouquinho a mais, né? Verdade. No próximo bloco nós iremos falar sobre a questão dos processos eletrônicos, PJE, Projut, e também dos processos físicos. Tudo isso e muito mais com relação ao acesso à justiça. No próximo bloco estaremos de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo Seu Direito, aqui na TV Cidade, continuando a entrevista com o Dr. Breno Coutinho, ele que é juiz titular da Corregedoria, auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Roraima, e nós estamos falando sobre a melhoria do sistema judiciário em todo o estado de Roraima e falando também da questão judiciária de forma geral. Dr. Breno, como o senhor vê essa questão do acesso à justiça hoje? Melhorou? Olha, eu não tenho dúvidas. Quando a gente vai aos números, né, a administração me proporcionou conhecer bem os números. Nós tivemos, no ano de 2014,
basicamente 80 mil processos distribuídos. Nossa. Isso pegando os interiores, pegando a comarca de Boa Vista. Então, nós tivemos um crescimento de 16, alguma coisa por cento em relação ao ano de 2013. Então, a gente faz uma avaliação simplória, né? Ou a comunidade tem uma demanda reprimida e está procurando o judiciário, ou a proporção que o judiciário vai se aprimorando, vai estendendo o seu atendimento, a comunidade vai confiante e o procura, né? Para a gente, esse índice, 18% de crescimento em um único ano, a média nacional é de 0,2% de crescimento. Nossa, que Nós cresce bem mais. estamos crescendo entre 16% e 18%, depende muito do tipo de vara, né? E isso também tem a ver com o fato de que as pessoas estão tendo mais credibilidade, então. Não tenha dúvida, o seu programa que divulga as atividades da Justiça certamente contribui muito para isso. Agora, o Judiciário tem que dar essa resposta, né? O acesso ele é facilitado, eu imagino que a todo dia, né? Nós temos aí o trabalho da Justiça itinerante, aquele cidadão que não tem condições, que não está próximo de uma comarca. Nós estamos em 7 comarcas do interior, mas nós temos municípios que não são atendidos especificamente com a presença da comarca, mas são os termos que a gente costuma utilizar. Um exemplo, Iracema, a comunidade Iracema tem que procurar Mucajaí para poder resolver os seus problemas. Então, a gente ainda não está presente em todos os municípios. E aí, a Justiça tenta remediar isso. A Justiça itinerante está sempre pelo interior, está sempre pelos bairros, indo ao encontro do jurisdicionado. Mas o que a gente destaca também é que o processo eletrônico como um todo, que já foi implantado nas unidades, nas varas cíveis e juizados do interior, proporciona isso. Então, hoje, o advogado não precisa se deslocar para Rorainópolis, para Pacaraima, para Mucajaí, para poder dar entrada no seu processo. Basta que ele faça a petição do seu escritório e dê entrada no procedimento. Então, a gente imagina que a expansão do processo eletrônico facilita sobremaneira o acesso ao judiciário. Nós vemos isso em algumas ações de juizados especiais, né? Enfim, várias ações de telefonia, bancos, são exemplos diversos, né? Que estão agora crescendo no interior do estado e que antes não era comum. Eu, particularmente, quando passei meus 6 anos pelo interior, não enfrentei muito essas questões porque eu não tinha o processo eletrônico no interior. O processo eletrônico vem chegando paulatinamente. Então, eu imagino que sim. Agora, temos a consciência, enquanto membros do judiciário, que precisa melhorar e muito, né? Roraima é um estado grande, né? E as pessoas estão em diversos lugares do estado. Hoje nós estamos dentro dos centros urbanos, nós estamos nos municípios, mas a gente precisa fazer uma expansão. Como nós vamos fazer isso? É um grande desafio. Verdade. E hoje nós temos em Roraima e em todo o Brasil também 2 tipos de processos eletrônicos, que é o PJE e o Projude. Por que precisa 2? Não seria interessante que fosse unificado? Qual a sua posição sobre isso? Não tenha dúvidas, né? A gente tem um hábito de enxergar apenas o nosso estado. Então, o processo eletrônico proposto pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o nosso órgão gestor como um todo, né? Ele desenvolveu que é o processo judicial eletrônico, com a siglazinha PJE. Ele está hoje numa versão, hoje mesmo, assim, bem recente, no começo de fevereiro, eles conseguiram fazer uma versão única. Os estados estão conversando já há uns 2 anos, o Poder Judiciário Estadual, porque a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, são os ramos da Justiça, eles têm os seus conselhos de administração. Para eles, como eles são federais, eles têm essa facilidade de ter um procedimento único, embora sejam vários TRTs e 5 TRFs, né, as regiões espalhadas, eles têm um órgão central de administração. A Justiça Estadual é independente, ela é autônoma. Então, eu tenho a minha Justiça de Roraima, tenho a Justiça do Maranhão, tenho a Justiça do Paraná, e o CNJ veio com uma proposta de fazer com que dentro da União, nós somos uma federação, né, dentro dos estados, haja um processo eletrônico único, que o advogado de São Paulo que queira militar aqui em Roraima possa, não é, saber qual é o sistema muito que vai estar funcionando. Agora, não é fácil, é um desafio muito grande, porque cada estado está no seu tempo. Hoje nós temos em Roraima o Siscom e o Projude. O Projude, que é o nosso sisteminha eletrônico, que foi um projeto iniciado pelo CNJ, né, ele já roda em 65% do nosso acervo. Então, dos nossos 120 e tantos mil processos hoje, nós temos 65% só no sistema Projude.
e o restante continua rodando no sistema Siscom, que é um sistema de papel ainda, né? Que ficou praticamente para os processos de natureza criminal. Então, os processos criminais hoje todos são em papel e os processos hoje cíveis, em regra, todos são online, né? Então, nós temos uma experiência com o PJE, que é esse programa do CNJ, no Juizado Especial da Fazenda Pública. Mas nós estamos numa versão antiga, nós não estamos nessa versão hoje projetada para todo o Estado. E o PJE, ele tem que romper, assim, toda inovação, ela traz um receio, ela traz um medo, né? Então, a OAB está participando ativamente do PJE junto ao CNJ, né? Dando a sua contribuição, fazendo as suas ponderações, reclamações, para que o sistema possa funcionar de modo regular. Na administração da desembargadora Tânia, o CNJ até baixou uma portaria muito dura, muito rígida, para que no mínimo 40% ou 60% dos processos já estivessem rodando até dezembro de 2014 no PJE. E nós fomos ao CNJ explicar que nós já temos um sistema ProJude, que aparentemente é um processo eletrônico, é um processo que atende demandas de juízes, servidores, comunidade e advogados, e que largar esse processo e enveredar por um PJE que ainda estava em formatação, para Roraima não seria muito bom. Nós já tivemos essa experiência e penamos muito, então já ficamos calejados com isso. Então, para o CNJ, a gestão da desembargadora levou essa proposta. O tribunal ele adere, não tenha a menor dúvida, quando o sistema estiver pronto, aprovado, testado, né, os advogados concordando. Mas a ideia do processo eletrônico ela é sensacional, porque ela encurta muito o caminho. Se a gente estava discutindo antes, né, em celeridade, diminuir o tempo de julgamento do processo, o processo eletrônico facilita. Você não precisa estar carimbando, estar juntando a folhinha no processo, tudo é automático. O advogado, na hora que faz um pedido, ele já pode enxergar, se ele estiver em casa de madrugada querendo trabalhar, ele trabalha no processo. O juiz, dia de sábado e domingo, se tiver interesse, abre o processo, né, julga o processo. Nós temos uns relatos interessantes, o Dr. Rodrigo Delgado, que é um magistrado assim, de excelência, assim como outros na nossa unidade, e um servidor Firmino, que eu gosto muito, eu gosto de dar nome aos servidores quando a gente tem que elogiar. O servidor Firmino, o Rodrigo Delgado, conta essa história. Mandou para ele, no dia de domingo à noite, o processo concluso, né? E ele falou assim, não, já que o Firmino mandou esse processo, eu vou julgar esse processo no domingo à noite. Então, são as histórias do ProJude fazer isso. O advogado pode peticionar, enfim. Dr. Jarbas, que é um juiz diligente também, disse para a gente assim, sábado e domingo, enquanto nós estamos aqui curtindo um pouquinho o descanso merecido, os processos estão entrando na justiça. Então, quando eu voltar na segunda, já tem mais 200, 300 processos na minha esperando a minha decisão, né? Então, enfim, acho que ele virá, o PJE virá, mas virá agora com calma. Os advogados não precisam ter medo. Quem ainda não milita no processo eletrônico também não precisa ter medo, tem que ter uma capacitação. E ele virá com calma, e acho que virá com essa versão nacional. Melhor. Todos os outros estados já vão ter experimentado problemas, não, né? Vamos ser cobaias. Então nós vamos ser mais cobaias. Eu queria, para finalizar, falar sobre uma questão importante também com relação às 5 vagas que existem hoje para desembargadores. Essas vagas serão ocupadas em 2015? É um sonho, eu acho, que de todo o tribunal, né? Nós como todo, o Tribunal de Justiça como todo, está passando por essa dificuldade, tanto administrativa quanto julgamento no âmbito do segundo grau. Nesses períodos de 2 anos que passaram, nós conseguimos ampliar de 7 para 10 vagas a quantidade de cargos para desembargador, e também criamos mais outras tantas para a magistratura, algumas varas que ainda, óbvio, precisa de orçamento para ser implantado, mas nós temos essa árdua tarefa de fazer com que esses desembargadores cheguem ao tribunal. Nós tivemos um contratempo, né, significativo no âmbito do CNJ, que anulou o procedimento de escolha que houve no Tribunal de Justiça. Hoje, a relatoria desse processo é da Corregedoria, da desembargadora Tânia, da Corregedora. Ela é a relatora nata de todos os procedimentos de acesso. Nós estávamos numa fase de reavaliação de dados, porque o CNJ mandou fazer uma correção de dados, quantidade de sentenças, quantidade de audiências, quantidade de despachos. Esses dados precisaram ser revistos, né? Isso já foi finalizado. Em breve a desembargadora deve estar informando aos interessados quais foram esses dados. Eles têm um prazozinho de 5 dias para fazer a impugnação que deve. E o desembargador Almiro, atual presidente do tribunal, já abriu as outras vagas, já publicou o edital. Esse edital com as 3 novas vagas e mais uma outra vaga de aposentadoria
do desembargador Lupercino, também já foram abertas, o prazo já terminou, os colegas juízes que podem se inscrever já estão inscritos, então agora é só seguir a sequência. A gente imagina que ou no final desse mês ou no início do mês que vem os julgamentos já começam e eles serão em sequência. Primeiro preenche a vaga de merecimento, depois vem a vaga de antiguidade, com um procedimento mais simples, quem é o juiz mais antigo sobe, né? E aí depois vem merecimento de novo, antiguidade e merecimento. Muito bom. Muito importante esses esclarecimentos. Nós queremos dizer que o nosso programa está de portas abertas para que vocês possam vir aqui divulgar os projetos, porque é importante que a sociedade saiba o que o judiciário tem feito pela comunidade, pelo cidadão. Então, nosso programa está aqui de portas abertas para vocês. Quero agradecer a sua presença no nosso programa e dizer que foi um grande prazer tê-lo aqui. Quando quiser voltar para falar do que o judiciário tem feito pelo cidadão, estaremos à sua disposição. Eu que agradeço. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Queremos dizer que você pode acompanhar essa entrevista através do YouTube, na página do Lone Patrícia RR. Mantenha-se informado através do nosso programa sobre os seus direitos. Não deixe de participar, não deixe de assistir todas as terças e quintas às 7 da manhã aqui na TV Cidade. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, dizendo que você pode nos acompanhar também pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter. Queremos agradecer à Boutique The Close. A The Close Boutique tem vestidos maravilhosos, looks para todas as ocasiões. A The Close Boutique nos veste a cada terça e quinta aqui no programa Conhecendo o Seu Direito. E tem também bolsas e acessórios que vão deixar você maravilhosa, combinar você para que você possa ir em qualquer lugar maravilhosa. Não deixe de conhecer a The Close Boutique, que fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1768, no bairro Caimbé. Queremos agradecer também ao Ney Maison Café, agora no Shopping Garden. O Ney Maison tem delícias para que você possa experimentar, tanto no café como também no almoço e no jantar, com sobremesas especiais feitas especialmente para você. Não deixe de conhecer o espaço Ney Maison no Shopping Garden. Agradecendo também a Tizuca Calçados, a loja de calçados que vai fazer com que você esteja linda e confortável, os seus pés muito bem calçados. Não deixe de conhecer na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Veículos, a Tizuca Calçados, os sapatos mais lindos que você já viu. Agradecendo também ao Salão de Beleza Luzes Ré. O Salão Luzes Ré tem ótimos produtos para o seu cabelo, além de ter botox capilar, realinhamento de fio e várias técnicas para deixar o seu cabelo com muito mais brilho e deixar você muito mais bonita. Nós queremos dizer que no próximo programa estaremos de volta com mais informações importantes, com mais conhecimento para você. Então não deixe de assistir, não deixe de nos acompanhar. Participe também, seja o entrevistado ou sugira quem você gostaria que estivesse em nosso programa. Participe através do telefone 91 43 3602. No próximo programa estaremos de volta, eu aguardo você.